Na semana passada, então, eu entreguei a primeira de uma mensagem, de uma série de 2 mensagens, na verdade. Talvez vocês lembrem que o título da nossa pregação da semana passada foi Quem está no governo? Parte 1. Nós refletimos sobre o livro dos Juízes, pegamos uma porção do capítulo 2 e o último verso, verso 25 do capítulo 21, e ao olharmos para o livro dos Juízes, nós pensamos juntos, nós refletimos junto com a palavra de Deus, percebendo que no dia dos juízes, naquela época, não havia rei em Israel, mas também não havia liberdade e não havia paz. Tudo isso para percebermos, então, diante das Escrituras, que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus, é aquele que pode nos dar verdadeira liberdade e verdadeira paz. Essa foi a nossa reflexão sobre o livro dos Juízes. Esse livro cobre um período de mais ou menos 319 anos da história de Israel. Depois do livro dos Juízes, na sequência da Bíblia, nós temos o livro de Ruth, uma história que acontece durante o período dos juízes. É a história, na verdade, da ascendência do rei Davi, a história dos bisavós do rei Davi, mas não vamos seguir a sequência, vamos deixar Ruth para o primeiro culto de quinta-feira. O livro de Ruth nós vamos deixar para o primeiro culto de quinta-feira, no dia 5 de março. Com isso eu já reforço o convite para que os irmãos estejam aqui às quintas-feiras, para nós seguirmos nessa reflexão acerca de cada um dos livros da Bíblia. E agora então nós vamos para aquele que é considerado o último dos juízes, Samuel. Nós vamos para o primeiro livro de Samuel, vamos considerar brevemente a história de Samuel, mas mais do que isso nós vamos olhar para um episódio, já no final da vida de Samuel, ou no final da carreira de Samuel como juiz, como líder de Israel. Nós vamos para 1 Samuel capítulo 8, para perguntarmos novamente quem está no governo. 1 Samuel capítulo 8, com essa pergunta: quem está no governo? Então Samuel aqui chegou ao final, está chegando ao final da sua trajetória. Ele já deixou os seus filhos encarregados de algumas funções na liderança de Israel, e a coisa não funcionou muito bem. E, como introdução, eu encerro aqui e vamos para o texto bíblico. Além da minha esposa, a irmã Arlete, na semana passada, também me alertou sobre as introduções um pouco longas demais, então eu espero ter feito uma introdução já bem mais curta, e vamos para 1 Samuel, capítulo 8, certo? Eu vou ler, inclusive, ali, que facilita, está bem grande, está bem agradável, não vou nem ler na minha Bíblia. Quando envelheceu, Samuel nomeou os seus filhos como juízes em Israel. O seu primogênito chamava-se Joel, e o segundo, Abias. Eles julgavam ou lideravam a partir de Berseba. Os filhos dele, porém, não andaram nos seus caminhos. Antes, tornaram-se gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. Eles lhe disseram: tu já estás idoso e os teus filhos não andam nos teus caminhos. Escolhe agora um rei para nos julgar, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos julgue, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor. O Senhor lhe respondeu: atenda a tudo o que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, assim estão fazendo com você. Atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará.
Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei, dizendo: este será o direito do rei que governará sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês para servir-lhe nos seus carros de guerra e na sua cavalaria e para correr à frente dos seus carros de guerra. Porá alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais, e o dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas, e o dará aos seus oficiais e aos seus criados. Também tomará de vocês para seu uso particular os servos e as servas, bem como o melhor do gado e dos jumentos. Tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão servos dele. Naquele dia, clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, mas o Senhor não os ouvirá. Contudo, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: não, queremos ter um rei sobre nós. Seremos como, preste atenção, todas as outras nações. Seremos como todas as outras nações. O nosso rei nos governará e sairá à nossa frente para combater as nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel repetiu diante do Senhor. Então o Senhor respondeu: atenda-os e deles um rei. Então Samuel disse aos israelitas: volte cada um para a sua cidade. Amém. Nessa passagem, aqui em 1 Samuel 8, o que nós temos por trás dessa passagem é um princípio de governo espiritual, um princípio de liderança espiritual. Quem está no governo? Nós estamos falando do governo de Deus versus o governo dos seres humanos. Ou Deus está no governo, ou os seres humanos estão no governo. E quando os seres humanos estão no governo, na verdade, outros entes podem estar no governo, como nós vamos ver a partir do texto também. O que nós vemos na leitura desse texto, então, de 1 Samuel 8, capítulo inteiro, verso 1 a 22, é primeiro, que Samuel foi um excelente líder e profeta, mas possivelmente falhou como pai. Samuel foi um excelente profeta e líder, mas possivelmente falhou como pai. Apesar disso, o nosso segundo ponto, apesar disso, quem o povo rejeitou foi o Senhor e não Samuel. Mas, por fim, ainda assim, sobre tudo isso está a providência divina. Vamos começar considerando a pessoa de Samuel, a sua história de vida. Como ele foi um excelente profeta e juiz ou líder. Lembre que o juiz aqui significa o líder do povo. Como Samuel foi um excelente profeta e juiz ou líder, mas possivelmente falhou como pai. A história de Samuel é muito bela. No começo do livro nós temos a história da sua mãe Ana, que não conseguia ter um filho, e então decide consagrar aquele filho que ela tenha, caso ela consiga ter um filho, caso ela seja abençoada com um filho, ela decide consagrar aquele filho ao Senhor. Então Samuel não foi consagrado a Deus desde o ventre materno, ele foi consagrado a Deus desde antes da concepção. Veja só que interessante. E aí então, assim que ele atingiu a idade apropriada, ela levou ele para o tabernáculo, ele ficou servindo o sumo sacerdote Eli, e ele teve, inclusive, o privilégio ou a responsabilidade de entregar uma palavra de Deus ao profeta Eli, ao sacerdote Eli. Aquele episódio em que Samuel ouve Deus falando com ele durante a noite, e aí então ele é encarregado por Deus de repreender o profeta Eli acerca da maneira como Eli cuidava os seus filhos. Os filhos de Eli estavam
abusando da sua posição de autoridade, de influência espiritual sobre Israel. E Samuel tem essa responsabilidade da parte do próprio Deus de repreender, então, o sacerdote. Depois, Samuel ocupa o lugar de Eli. Não foram os filhos de Eli que o sucederam, foi o próprio Samuel que assume essa função de profeta, de sacerdote e de líder em Israel. E Samuel tem a oportunidade, então, o privilégio de ungir os 2 primeiros reis de Israel, Saul e depois Davi. É Samuel quem tem a oportunidade de ungir esses 2 reis. Mas eu não quero me concentrar tanto nos feitos de Samuel. Eu quero que nós, a partir daquela lembrança, ainda da infância de Samuel, quando ele foi encarregado da parte de Deus de repreender o profeta Eli, olhando e lembrando daquela situação, nós podemos então agora olhar para a velhice de Samuel e perceber que parece que ele não aprendeu a lição com o seu antecessor. Apesar de ter sido um excelente profeta e líder, parece que Samuel falhou como pai, assim como Eli falhou. Porque os filhos de Samuel também, que foram colocados como ele, como seus sucessores, falharam, na verdade, intencionalmente começaram a aceitar suborno e a perverter a posição de liderança que eles tinham como autoridades em Israel, em sucessão ao seu pai. Samuel foi um excelente líder e profeta, mas possivelmente falhou como pai. Olhando para a história de Samuel, eu lembro de uma frase que eu ouvi, a autoria dessa frase é incerta, mas eu ouvi essa frase há muito tempo, e volta e meia essa frase me persegue, essa frase volta à minha mente. Nenhum sucesso fora justifica o fracasso no lar. Nenhum sucesso fora justifica o fracasso no lar. Sabe, irmãos, alguém até poderia dizer que eu sou uma pessoa bem-sucedida. Alguém até poderia dizer isso. De acordo com os padrões do mundo, talvez alguém dissesse que eu sou uma pessoa bem-sucedida. E aqui eu vou fazer que nem o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, e vou pedir aos irmãos licença para ser insensato. Então me perdoem pela minha insensatez. Mas eu tenho 2 graduações, uma em Direito e uma em Teologia. Eu tenho mestrado em Direito, eu tenho 3 pós-graduações em Teologia, eu tenho alguns livros escritos, alguns livros publicados. Além do livro que eu publiquei juntamente com o pastor Marco, eu tenho mais 5 livros, 4 livros na área do direito. 2 de preparação a concursos, um livro na área de processo civil. A minha dissertação de mestrado se tornou um livro, foi publicada como um livro pela maior editora jurídica do país. E até hoje, esse meu livro, ele é citado em pesquisas em mestrado e doutorado nas universidades e até mesmo em decisões judiciais, até de tribunais superiores. E eu tenho um outro livro também na área da filosofia do direito, da lei natural, que é referência na sua área. Se você quiser saber sobre aquele assunto específico e perguntasse para mim que livro você deveria ler, eu diria, leia o meu livro, mas não é por falsa modéstia, é porque é realmente o único livro em português que vai tratar sobre aquele determinado assunto. Então, desse ponto de vista, sobre esse ponto de vista de produção acadêmica, eu tenho um relativo sucesso. Eu também estudei muito, passei em alguns concursos na vida, eu tenho uma atividade profissional que pode ser considerada de sucesso. Se você me entregar qualquer coisa para fazer, no âmbito profissional ou no âmbito acadêmico, eu vou perguntar para quando é e vou dizer, considere feita. Eu sou uma pessoa muito proativa. Eu também tenho, esse talvez seja um grande parâmetro de autoridade nos dias de hoje, eu também tenho 2 canais no YouTube, que somados chegam a quase 150 mil inscritos. Um de Direito e um de Teologia e Estudos Bíblicos. Eu quase não falo disso. E por que eu não falo disso? Para não ser insensato, para não vangloriar a mim mesmo. Mas por que eu estou trazendo tudo isso? Por que eu estou falando tanto de mim? E já peço novamente
perdão aos irmãos. Porque em toda essa trajetória, diante de cada desafio, diante de cada sucesso, diante de cada conquista, aquela frase sempre voltava à minha mente: nenhum sucesso fora justifica um fracasso no lar. Então não importa se centenas de milhares de pessoas me seguem no YouTube, não importa quantos livros eu já publiquei, não importa se um livro meu é citado em pesquisas na academia ou em decisões judiciais, nada disso terá valor nenhum se eu fracassar como marido, como pai, se eu fracassar como filho de Deus. Por isso é que, apesar de tudo isso, apesar de me dedicar a muitas atividades, eu, de fato, sempre tenho esse cuidado de me voltar para dentro, de voltar para minha esposa, para os meus filhos. E muitas vezes eu falho com eles, mas pela graça de Deus eu sou lembrado que nenhum sucesso fora justifica o fracasso no lar. Como nós temos nos posicionado na nossa vida, temos dado mais atenção para fora de casa do que para dentro de casa? Temos buscado o reconhecimento dos de fora e temos deixado aqueles que estão dentro da nossa casa, aqueles que estão mais próximos de nós, temos deixado eles de lado? Somos elogiados pelos nossos amigos, pelos nossos colegas de trabalho, mas talvez, se perguntássemos para a nossa esposa, para o nosso marido, para os nossos filhos, para os nossos pais, as coisas que eles teriam a dizer de nós seriam um pouco diferentes? Samuel foi um excelente profeta e líder, mas possivelmente falhou como pai. Que não seja assim conosco. Mas apesar de Samuel ter sido um excelente profeta e líder e ter falhado como pai, apesar disso, apesar dessa falha de Samuel de preparar a sua sucessão, ainda assim, quem o povo rejeitou foi o próprio Senhor e não Samuel. No fim das contas, Samuel não foi rejeitado pelo povo, ou os filhos de Samuel não foram rejeitados pelo povo, mas quem o povo rejeitou foi o próprio Senhor. No frigir dos ovos, no final das contas, para Samuel, ele pensava assim: que diferença vai ter vocês serem governados por um rei ou pelos meus filhos? O negócio não vai dar problema de uma maneira ou de outra. Samuel entendia que não era exatamente o princípio de governo o problema. O problema não era a forma de governo, mas o princípio, o que estava no coração do povo. Talvez vocês acompanhem até hoje discussões por aí na internet. Ah, mas o Brasil é uma democracia, o Brasil é uma república. Seria melhor se o Brasil fosse uma monarquia. Pode ser, mas a verdade é que não existe justiça sem pessoas justas. Não existe um governo justo sem seres humanos justos. Então, república ou monarquia não faz tanta diferença assim. E Samuel, apesar da sua falha, sabia disso. Ao levar as suas queixas para Deus, Samuel ouviu da parte de Deus que quem o povo estava rejeitando não era Samuel, mas era Deus. Aqui, o povo de Israel esqueceu aquilo que o grande juiz, o grande líder, Gideão, disse ao povo, quando, diante da sua vitória contra os inimigos, o povo de Israel quis fazer de Gideão rei sobre a nação. Gideão disse assim, isso está em Juízes, capítulo 8, verso 23, não reinarei sobre vocês, nem o meu filho reinará sobre vocês, o Senhor reinará sobre vocês. Aqui Gideão está afirmando o princípio do governo de Deus diante de um povo que queria ser governado, liderado por um ser humano falho. O que nós podemos perguntar diante dessa reflexão é: quem está no governo da minha vida? Eu ou Deus? O governo de Deus tem sido algo que eu afirmo apenas com os meus lábios, mas não tenho vivido com o coração? Em todas as áreas da minha vida? Será que eu afirmo que a minha vida pertence ao Senhor? Será que eu afirmo o governo de Deus apenas com os meus lábios, mas não tenho vivido isso a partir do íntimo, no meu coração, em todas as áreas da minha vida?
Ainda que Samuel possa ter falhado em preparar sua sucessão de liderança espiritual, o verdadeiro motivo do pedido do povo era o desejo de imitar as nações em redor. Perceberam isso? A verdade é que, por mais que Samuel tenha falhado, o desejo do povo era o de imitar as nações em redor. E isso fica claro no texto, porque esse desejo do povo é repetido. Nós encontramos 2 vezes essa afirmação no texto. No capítulo 8, verso 5 e também no verso 20. Então, tanto no verso 5 quanto no verso 20, o povo afirma: escolhe agora um rei para nos julgar à semelhança das outras nações. À semelhança das outras nações. E aqui, com essa frase do povo, mas também com a resposta de Deus a Samuel, esse povo é assim desde que saiu do Egito. Ele não reconhece o meu governo, ele não se sujeita ao meu governo, e ele permanece, então, buscando os ídolos das outras nações. Percebem isso? Isso é o próprio Deus que fala, juntamente com essa afirmação do povo. Nós queremos imitar as outras nações. Irmãos, Deus entregou a lei. Deus entregou toda a lei, a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, a lei de Moisés. Deus entregou a lei com todas aquelas prescrições que parecem tão estranhas para nós sobre o que comer, o que vestir e que tipos de rituais observar. Deus entregou a lei exatamente para que Israel não fosse como as nações em redor. A essência da lei, nós vimos isso uma quinta-feira no ano passado, na meditação sobre Levítico. A essência da lei é a santidade e o amor de Deus. Deus entregou a lei como expressão do seu amor. Hoje, nós sabemos que a expressão definitiva do amor de Deus por nós é a cruz de Cristo. E nós cantamos em 2 canções, pelo menos, sobre o amor de Deus nesta manhã. Mas, para o povo de Israel, a grande expressão de amor de Deus foi a lei, porque a lei ensinava o povo a viver em santidade na presença de Deus, diferentemente das nações em redor. Porque se o povo de Israel imitasse as nações em redor, veja, o problema aqui é o seguinte: se o povo de Israel imitasse as nações em redor, na maneira de se vestir, na maneira de comer, nos costumes, o povo de Israel também iria imitar as nações em redor no culto aos falsos deuses. Esse é o ponto. Por isso a lei proíbe até mesmo casamentos mistos. Não tomar as filhas, os homens não deveriam tomar como esposas as filhas dos cananeus, para que aquelas mulheres não ensinassem os israelitas a adorarem os seus próprios deuses. Então existe uma questão de preservação da santidade do povo com a entrega da lei. Para isso que a lei foi entregue, para isso é que a lei foi dada. Mas o povo está dizendo: nós queremos ser como as nações em redor. Será que eles imitariam as nações apenas tendo um rei sobre eles? O Senhor mesmo disse: desde que vocês saíram do Egito, vocês estão imitando as nações que os cercam, adorando a falsos deuses. O que esse capítulo aqui de 1 Samuel prepara, o que ele nos indica, e isso vai servir como princípio de leitura para todos os livros dos reis, para os 2 livros dos reis, e em menor medida, por conta da maneira como a história é contada, para os 2 livros das crônicas, mas especialmente para 1º e 2º reis. Esse princípio de interpretação que nos é dado aqui é que existe, infelizmente, na história de Israel, uma conexão entre a monarquia e a idolatria. Por quê? O desejo de ter um rei não era simplesmente um desejo de ter um rei, não era simplesmente o desejo de ter um líder, não era simplesmente o desejo de vencer com mais facilidade as batalhas, de ter um exército melhor organizado. Era um desejo de ser como as nações em redor, de fazer as coisas da maneira como o mundo faz, vamos colocar assim. E assim, aquele povo que na verdade nunca se sujeitou ao governo de Deus,
estava expressamente rejeitando o governo de Deus, nas palavras do próprio Senhor. Salomão, o grande Salomão, filho de Davi, vai levar isso às últimas consequências. Ele é ensinado pelas muitas mulheres com as quais ele casa a adorar os ídolos dos povos daquelas mulheres. E a consequência disso é a divisão do Reino do Norte e do Reino do Sul no governo do filho de Salomão, Roboão. 1 Reis 11. Na sequência, as coisas vão muito mal no Reino do Norte, no Reino de Israel, ou Efraim, com capital na Samaria. As coisas vão muito mal, e logo em seguida, 200 anos depois dessa divisão, acontece o cativeiro assírio, e o Reino do Norte é dizimado. Por quê? Por causa da idolatria, como consequência da disciplina de Deus, a idolatria do povo. A situação com o Reino do Sul é um pouquinho melhor. Então, se você for ler os livros dos reis, quando a história de Israel é contada, a história do Reino do Norte é contada, a coisa vai de mal a pior. Quando a história do Reino do Sul, do Reino de Judá é contada, tem um ou outro rei lá que seguiu nos caminhos de Davi, seu pai, e a história fica um pouquinho melhor. Josias, Ezequias, mas mesmo esses, como Ezequias, por exemplo, acabam pisando feio na bola, às vezes no final da vida. Não importa. O que importa é que também no Reino do Sul, a idolatria, o culto aos deuses das outras nações, leva à destruição, leva ao cativeiro babilônico. A partir desse princípio de conexão entre a monarquia e a idolatria, a verdade, irmãos, é que por mais que a monarquia tenha tido uma era de ouro com Davi e Salomão, Davi foi responsável por derrotar os inimigos. Davi foi o responsável por conquistar Jerusalém, que se tornou a capital do reino. Salomão viveu um período de paz. Talvez não uma paz verdadeira, como nós vimos na semana passada. Salomão experimentou um período de paz, mas introduziu a idolatria a partir do próprio líder de Israel, a partir do próprio rei. O povo era idólatra, mas o próprio rei se tornando idólatra leva o povo à destruição total. A verdade é que, apesar desse período de ouro, de apenas 2 reis, não chega a 100 anos. O período de governo de Davi e Salomão somado dá 80 anos. Então, apesar desse período de ouro, dessa época de ouro de 2 reis, a verdade é que a monarquia foi um período sombrio na história de Israel. Um período de muita mistura, um período de idolatria, um período de destruição que levou ao cativeiro. Essa é a verdade, e a semente disso, a indicação disso, está aqui em 1 Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8, então, fala da conexão entre a monarquia e a idolatria. E aqui é importante nós lembrarmos que um ídolo é qualquer coisa ou pessoa que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Algo ou alguém a quem nós nos devotamos, a quem dedicamos nossa atenção e a nossa energia, algo que nós adoramos, algo ou alguém a quem nós nos dedicamos com a máxima intensidade, com a máxima prioridade. Isso é um ídolo. Na época do povo de Israel, na época em que nós estamos considerando aqui, esses ídolos eram materializados em estátuas de madeira ou de pedra. Mas hoje, o ídolo pode não ser, naquela época também não era. O ídolo pode não ser uma simples estátua. A idolatria está presente aí, com adoração a imagens, mas o ídolo pode não ser uma simples estátua. Aquilo que consome a nossa mente e o nosso coração é um ídolo. Na verdade, irmãos, o primeiro e principal ídolo, e nós vamos precisar olhar para a vida de Saul, nós vamos precisar de uma outra mensagem em 1 Samuel, depois da mensagem de Ruth, na segunda quinta-feira de março, o principal ídolo com o qual nós lidamos é o eu. A egolatria é a base de todas as demais idolatrias. Porque nós estamos no centro, porque eu estou no centro, eu estou no governo, é que eu quero as coisas.
E por querer as coisas, então, eu pago o preço que for necessário. Vamos para o contexto do catolicismo romano. Faço a promessa que for necessária. Eu faço o que for necessário. Usando uma expressão que está aí no mundo, né? A pessoa vende a alma para o diabo para conseguir aquilo que ela quer. Mas o problema é que ela adora o diabo? Não, o problema é que ela adora a si mesmo, a egolatria. A egolatria, o culto ao eu, é o princípio de todas as demais idolatrias. Quem está no governo? Deus ou o ser humano? Quem está no governo? Eu ou Deus? Sabem que essa egolatria é tão séria, mas tão séria, que assim como o C.S. Lewis já disse uma vez, eu posso transformar o próprio Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, num ídolo. E se eu estiver me relacionando com Deus, o Senhor, Yahvé, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como eu me relaciono com um ídolo, na verdade eu não estou me relacionando com Deus. Eu estou me relacionando com um ídolo, que eu posso até chamar de Senhor, de Deus, de Yahvé, de Jesus. Eu posso até dar todos esses nomes, mas continua sendo um ídolo. Por quê? Porque quem está no governo da minha vida sou eu. E aquele Deus a quem eu oro, recebe as minhas orações apenas porque eu quero que os meus desejos sejam satisfeitos, que as minhas necessidades sejam cumpridas. Irmãos, eu tenho falado um pouco sobre isso, cada vez que eu falo sobre a idolatria em Israel. Agora a idolatria está sendo associada, a partir de 1 Samuel 8, com a idolatria. Com a monarquia, desculpa, a idolatria está sendo associada com a monarquia. Então eu tenho falado algumas vezes já sobre isso, talvez hoje eu tenha dedicado um pouco mais de tempo a considerarmos essa situação tão grave, tão séria, porque o capítulo que nós lemos nos aponta para isso. Mas essa semana, diante desse alerta, eu mesmo me vi na presença do Senhor questionando: Deus, o que tem sido as minhas orações? Porque eu me percebi apresentando muitos pedidos a Deus. Pedidos muito legítimos, irmãos. Orando por esse culto, pela ministração da palavra aqui. Antes disso, orando pela minha família, pelos meus filhos, orando pelos desafios que eu enfrento. Eu mencionei, tenho muitas atividades, então surgem muitos desafios ao mesmo tempo. Orando por tudo isso, mas eu, antes de apresentar os meus pedidos diante do Senhor, sabendo que o meu tempo de oração ia ser consumido por isso, grande parte dele consumido por isso, eu me coloquei a refletir diante de Deus. E aí a oração que eu fiz antes de apresentar os meus pedidos foi a seguinte: Deus, eu não quero que Tu faças a minha vontade. Eu não estou trazendo essas situações todas aqui diante de Ti, porque eu quero impor a minha vontade a Ti. Eu não quero fazer de Ti, Deus, um ídolo. Eu estou trazendo tudo isso aqui à Tua presença, simplesmente porque eu tenho consciência de que sem a Tua graça eu não posso fazer nada. Sem depender de Ti, eu não quero ter vitória em nenhum desafio. Percebem a diferença, irmãos, disso para o pedido do povo de Israel? Nos dá um rei que vá à nossa frente para vencer as nossas batalhas. Quem é que o povo imaginava que ia vencer as suas batalhas? O rei. Quem é que deveria vencer as batalhas do povo? Isso é muito claro no livro de Josué. O próprio Senhor. Então, essa reflexão me levou a me lembrar que, quando eu apresento os meus pedidos diante do Senhor, e pode ser que eles sejam muitos, quanto mais coisas, quanto mais desafio nós temos pela frente, mais pedidos nós temos, mas que os nossos pedidos ao serem apresentados ao Senhor não sejam porque nós estamos querendo impor a nossa vontade a Deus, mas porque nós estamos reconhecendo que qualquer coisa que nós vamos alcançar na nossa vida é por causa da graça de Deus. Que tudo o que nós vamos fazer é independência, é dependendo completamente do Senhor, do seu amor e da sua graça. Vejam que o povo disse, eu acabei de mencionar isso, que eles queriam um rei para combater as suas batalhas. Um rei para combater as nossas batalhas. 1 Samuel 8:20.
o povo aqui estava se sujeitando ao esquema do mundo. Claro, eles ainda não tinham o alerta de Romanos 12:2, mas nós temos. Romanos 12:2 nos diz para nós não nos sujeitarmos à maneira de fazer as coisas deste mundo. Quando o povo de Israel pediu um rei que lutasse as suas batalhas como os reis das nações em redor, eles estavam fazendo as coisas como o mundo estava fazendo, correndo o risco de se sujeitar à idolatria, como isso de fato aconteceu. O que nós temos que perguntar é se nós estamos adotando a forma de agir do mundo nas nossas vidas, ou se nós estamos sujeitando a nossa mente, o nosso coração a Deus, se nós estamos tendo a nossa mente transformada, se somos renovados pela transformação da nossa mente diante da palavra de Deus, para experimentarmos a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, e não nos sujeitarmos ao padrão desse mundo, não nos amoldarmos ao mundo. O povo de Israel estava se amoldando ao mundo. E aqui nós podemos perguntar: como eu tenho procurado fazer as coisas? Como eu tenho procurado exercer a minha liderança? Em casa, no trabalho ou até mesmo na igreja. Em casa, com a minha família, no trabalho, diante daquelas pessoas que de alguma forma se relacionam comigo ou até dependem de mim. Na igreja, nas oportunidades que eu tenho de servir, como eu tenho servido, como eu tenho exercido liderança, de acordo com a direção de Deus ou de acordo com o padrão do mundo? Em resumo, quem tem lutado as minhas batalhas? Mas uma das partes mais tristes desse capítulo todo está a partir do verso 11, em que Samuel diz quais são os direitos que o rei terá sobre o povo. Nós não vamos ler de novo, porque é uma passagem bastante extensa do capítulo, mas, em resumo, o rei que o povo estava pedindo teria direito legal concedido pelo próprio Deus de oprimir o povo. Perceberam isso? O povo estava trocando a opressão dos de fora, relatada no período dos juízes, porque eles desobedeciam, caíam em idolatria, eram oprimidos pelos vizinhos. O povo estava trocando a opressão dos de fora pela opressão que vem de dentro, por um rei que poderia oprimi-los, que poderia sujeitá-los, que poderia forçá-los a trabalhos, eles, os seus filhos, e eles estavam achando ótimo, desde que eles tivessem um rei, como as demais nações, que pudesse lutar as suas batalhas. Como nós temos usado a nossa própria autoridade? Para oprimir ou para liderar com graça? Olhando para a autoridade que o rei recebeu sobre o povo. Mas mais do que isso, ao olharmos para a condição do povo, para a postura do povo, para a atitude do povo, nós podemos considerar o custo de não se sujeitar a Deus. As pessoas não se sujeitam a Deus, elas são oprimidas e elas estão, entre aspas, felizes com isso. Elas trocam a verdadeira liberdade de ser governado por Deus pela opressão do mundo, pela opressão do rei, e elas estão felizes. Não é isso mesmo que eu quero. Diante disso, nós podemos perguntar: que custo, que preço eu e a minha família podemos estar pagando por uma ausência de sujeição da minha parte ao governo de Deus? Que preço eu e a minha família estamos pagando porque eu não estou me sujeitando ao governo de Deus na minha vida? Apesar de tudo isso, irmãos, apesar de Samuel não ter sido um bom pai, apesar de Samuel não ter estabelecido uma sucessão adequada, apesar de o povo ter rejeitado o próprio Deus e não Samuel, sobre tudo isso nós podemos ver a providência divina. Apesar do caráter tão sombrio dessa passagem, que vai se refletir depois no caráter sombrio dos livros dos reis, especialmente da segunda metade de 1 Reis e de todo o segundo livro dos reis, apesar desse caráter sombrio, do tom sombrio dessa passagem,
e dos livros da Bíblia que vem na sequência, apesar disso, sobre tudo isso está a providência divina. Sobre tudo isso está a mão amorosa de Deus. Um autor que eu gosto muito, Joe Goldingay, comentando essa passagem, afirmou o seguinte: um dos aspectos mais assustadores da forma pela qual Deus governa o mundo é, às vezes, nos dar exatamente o que pedimos. Percebem? Deus dá para o povo exatamente o que o povo está pedindo. E isso é assustador, mas isso não foge à providência e ao governo de Deus sobre todas as coisas. Mesmo o desejo idólatra do povo de ter um rei como as nações em redor é usado por Deus. Jesus Cristo, o Salvador do mundo, Paulo afirma em Romanos 1,3, como homem era descendente de Davi. Jesus Cristo, o Salvador, como homem é descendente de Davi. Outra tradução diz descendente de Davi segundo a carne. Então, assim como os juízes antes deles, os reis, na história que se segue, tinham um papel de servir nessa história como tipos de Cristo. Por pior que tenha sido o período da monarquia do ponto de vista histórico, essa intenção divina deve ressignificar esse período. Porque o período da monarquia, a presença de um rei, a figura do rei, funciona como tipo de Cristo, aponta para o Senhor Jesus. Então, mesmo esse caráter sombrio da monarquia é ressignificado por essa tipologia, porque a monarquia está preparando o caminho e apontando para o Senhor Jesus Cristo. A cruz de Cristo ressignifica tudo nas nossas vidas. A grande virada de jogo é a cruz, até mesmo para esse aspecto sombrio da história de Israel. A cruz de Cristo transforma rebeldia e desobediência em submissão e obediência. A cruz de Cristo muda uma autoridade abusiva em uma autoridade amorosa. Jesus converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. A cruz sempre nos dá a oportunidade de recomeçar, de começar de novo, de começar da maneira certa, de começar da maneira de Deus, de começar da maneira de Cristo. Quem está no governo das nossas vidas? Ainda que nós sejamos como o povo de Israel, que pediu um rei porque rejeitou o governo de Deus, Deus pode usar até mesmo essa nossa desobediência para assumir o controle da nossa vida. Assim como a monarquia preparou o caminho para Jesus. Assim como Ele usou a monarquia para apontar para Cristo, para preparar o caminho para a sua vinda, Deus pode usar os períodos sombrios da nossa vida, em que a desobediência, a ausência de sujeição ao governo de Deus nos leva a consequências desastrosas. Ele pode usar isso para nos levar de volta aos pés da cruz e à sujeição ao seu governo. Deus pode mudar o curso das nossas histórias e transformar em Cristo maldição em bênção. Ele já fez isso muitas vezes na minha própria história de vida e eu tenho certeza que Ele pode fazer isso na história de cada um aqui. Nesta manhã nós olhamos para 1 Samuel 8 e fomos lembrados que o que está por trás desse capítulo é um princípio de liderança espiritual, o governo de Deus ou o governo do ser humano. Nós vimos que Samuel foi um excelente profeta e líder, mas possivelmente falhou como pai. Nós vimos que apesar disso, quem o povo rejeitou foi o Senhor e não Samuel. Ainda assim, sobre tudo isso está a providência divina. Sobre tudo isso está a poderosa e amorosa mão de Deus. Será que nós temos trocado o sucesso fora pelo fracasso no lar? Como nós temos exercido a autoridade, a liderança espiritual que o Senhor nos confiou? Dependendo dEle ou sendo autoritários e abusivos com as pessoas que estão à nossa volta? A quem estamos sujeitando o governo das nossas vidas? Ao Senhor ou aos ídolos de hoje em dia,
quem sabe ao ídolo do nosso próprio coração. Quem está no lugar de Deus nas nossas vidas? Quem está no lugar de Deus na minha vida? Pode ser uma posição, pode ser um desejo, pode ser um objeto, pode ser uma pessoa. Na maioria das vezes, sou eu mesmo que estou no lugar de Deus na minha própria vida. Será que a minha vida pode estar um caos hoje em dia porque o Senhor permitiu que acontecesse exatamente aquilo que eu pedi e o desejo atendido se transformou num ídolo? Uma das maneiras mais assustadoras de Deus governar o mundo é muitas vezes nos dar exatamente aquilo que pedimos. Será que assim como Israel pediu um rei, aquilo que eu pedi insistentemente a Deus foi atendido e agora esse desejo se transformou num ídolo na minha vida que está fazendo com que as coisas vão de mal a pior porque elas não estão debaixo do governo daquele que é o único e soberano Deus? Ou ao contrário, será que algo que eu desejo e que tenho pedido ao Senhor, mas ainda não obtive da parte dele, será que esse algo tem se tornado um ídolo na minha vida, ocupando o lugar de Deus? Então, em vez de orar a Deus, eu só oro pedindo aquilo, pedindo aquilo, pedindo aquilo. Aquilo se tornou um ídolo, Deus se tornou um ídolo para atender ao meu pedido. Será que tem sido assim? Não importa. Em todas essas coisas, Deus quer ser engrandecido por meio da cruz de Cristo. A monarquia de Israel, por mais caótica que tenha sido, serviu para apontar para Cristo e preparar o caminho para Ele. O caos na nossa vida, decorrente da ausência de sujeição ao governo de Deus, somente é permitido pelo próprio Deus para nos levar também aos pés da cruz. Nós vamos cantar agora e eu queria pedir que aqueles que desejam nessa manhã sujeitar a sua vida ao governo de Deus se colocassem em pé quando nós vamos orar e louvar ao Senhor. E se alguém quiser vir aqui à frente fazendo essa afirmação, fique à vontade, mas você pode ficar no seu lugar. Se você quer afirmar: Senhor, eu quero sujeitar a minha vida ao teu governo, eu não quero mais estar eu no controle das coisas, mas tu, Senhor. Ouve aqui a minha oração, eu entrego a ti o meu louvor, e você pode fazer isso do seu lugar, ou você pode ficar à vontade para vir à frente também, se você quiser. E depois de nós cantarmos, nós vamos orar para encerrar. Nós nos rendemos ao teu governo nessa manhã, Senhor. Se você puder e quiser fazer isso, e quiser se ajoelhar nesse momento, essa é a postura adequada diante daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós nos dobramos diante de Ti, da Tua santa presença, Deus, e nós nos sujeitamos a Ti, sujeitamos ao Teu governo, nos sujeitamos ao Teu governo. Nós reconhecemos que há ídolos nas nossas vidas que ocupam o Teu lugar, ocupam um lugar que só é Teu de direito. Nós denunciamos esses ídolos, nós rejeitamos esses ídolos, seja quem for, seja um objeto, seja uma pessoa, seja um desejo, seja nós mesmos, eu mesmo. Nós renunciamos aos ídolos e nos prostramos diante do único Deus verdadeiro, para que esse Deus, Tu apenas, só Tu que és santo, justo, digno de louvor, digno de honra, para que só Tu estejas no governo das nossas vidas. Recebe nossas vidas nesta manhã, nossa adoração, nossa sujeição a Ti. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Que nos sujeitemos cada vez mais ao governo e ao senhorio de Cristo. E que o amor de Deus, o Pai, a graça e o reino, o governo de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, com toda a nossa família e com toda a igreja do Senhor em toda a terra. Em nome de Jesus. Amém.